Boa noite, igreja. Hoje eu mudei o cenário para ficar mais tranquilo, quero estar mais perto de vocês, eu me sinto mais confortável aqui. Continuamos estudando o livro de Gênesis, um livro tão precioso, fala sobre as nossas origens. Não origens de acordo com os cientistas ou de acordo com a mídia, mas nós temos a grande convicção de que estas informações que temos e estamos estudando são reveladas por Deus. Então Deus nos deu aquilo que de fato aconteceu, a verdade. Isso é tremendo para nós. Hoje eu quero convidar você para estudar sobre o dilúvio, mito ou verdade. O dilúvio, para muitos, foi apenas uma fábula, uma historinha para ensinar verdades. Mas nós vamos ver hoje à noite que o dilúvio de fato aconteceu, foi um instrumento de Deus, um juízo que ele trouxe contra uma geração perdida, rebelde, perversa, não só nas suas ações, mas principalmente no coração. Eu quero orar inicialmente com você e agradecer por esse dia, pela oportunidade que nós temos de reunir e estudar a palavra. Vamos orar juntos? Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo juntos como igreja, pelo privilégio que nós temos de abrir a palavra, de estudar, de conhecer a história bíblica, de entender a Tua revelação para nós. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a igreja. Vivemos momentos difíceis, que nós não compreendemos muitas coisas, mas nossa fé não está alicerçada nas circunstâncias, naquilo que nós vemos, mas num Deus todo-poderoso e na Sua palavra que foi nos dada, uma palavra de um Deus que não pode mentir. Por isso, nos abençoa nessa noite, nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu assisti um vídeo, achei muito interessante. Um jovem, ele havia assassinado um senhor e foi preso. E na sua primeira audiência, estava lá o advogado de defesa, a promotoria, as partes estavam ali no tribunal. E o advogado de defesa pediu para que o juiz concedesse um pronunciamento do jovem. Eu penso que o juiz, que o advogado, pensou que o jovem iria pedir desculpas para os familiares ou mostrar algum sentimento de arrependimento, alguma coisa nesse sentido. Mas foi bem interessante que ele disse o seguinte, irônico, debochado, ele diz assim, logo estarei em casa. Que o fulano descanse em paz, aquele que ele havia tirado a vida. E valeu. Você imagina isso? Num tribunal, o juiz ficou muito bravo com ele, realmente o juiz falou, olha, eu quero te dar uma palavra de alerta. Estou te observando durante toda a audiência. Você se demonstrou irônico, rindo o tempo todo, com um ar de deboche em tudo que está acontecendo aqui. Você não demonstrou nenhum pingo de arrependimento em tudo que foi mostrado, em tudo que foi demonstrado. Então aquele juiz olhou bem nos olhos daquele jovem e disse o seguinte, olha, eu vou te levar ao tribunal do júri. E o júri vai condenar você e você vai ter prisão perpétua. Você só vai sair daqui morto. O dicionário define para nós alerta como sendo uma advertência, uma palavra de cuidado, prevenir de algo perigoso que pode estar por acontecer. E então assim despertar a nossa ação. O dilúvio é justamente isso. É uma palavra de advertência de Deus. Um juiz justo. O Senhor Jesus disse que o dilúvio foi um alerta, não só para aquela geração, mas também para a nossa geração hoje. Ele disse o seguinte, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então preste bem atenção, Jesus está olhando para o passado, constatando que o dilúvio foi um
um evento, um fato, história, e com base nisso, naquele julgamento que ceifou a vida de todo mundo, ele está dizendo, assim será na vinda do Filho do Homem. Vai haver também um juízo universal, em que todas as pessoas terão que prestar contas, serão julgadas. Então, o dilúvio é um alerta para nós, para prestarmos atenção naquilo que Deus está falando para cada um de nós. Hoje, eu quero fazer com você algumas afirmações, que a meu ver são muito importantes acerca do dilúvio. A primeira delas é respondendo uma pergunta: o dilúvio foi um mito ou uma verdade? A nossa resposta é que o dilúvio é um fato histórico. E a Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 6, nos conta essa história. Versículo capítulo 6, 7, 8. São 3 versículos. Você já imaginou isso? Deus reservou um tempo maior para falar do seu juízo do que da sua criação. Em Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos de maneira resumida a criação. Mas Deus revela 3 longos capítulos para falar sobre o dilúvio. E no capítulo 6, diz assim, olha, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E Deus então diz para ele lá no versículo 14, você, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora, para calafetar as brechas para não entrar água. Faça esta arca com 135 metros de comprimento, maior do que um campo de futebol, maior do que o Maracanã, maior do que o maior estádio do nosso país. 135 metros de comprimento, 22 metros de largura. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. 3, vamos dizer assim, 3 andares. Era um barco muito grande. Deus deu especificações muito claras para Noé, como se fosse uma planta. Deu orientações muito precisas. Eu acho legal que o escritor de Hebreus diz para nós, lá no capítulo 7, que Noé, ele ouviu essas orientações de Deus. E diz assim, o capítulo 11 de Hebreus, e o capítulo 11, versículo 7, nos informa como foi que Noé atendeu esta orientação de Deus. Pela fé, Noé, então o escritor de Hebreus também vê Noé como um personagem histórico. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Meus queridos amados irmãos, nós também hoje vivemos uma situação muito semelhante à de Noé. Deus tem falado para nós através da sua palavra sobre coisas futuras, sobre coisas que nós não vimos. Como que nós vamos reagir a isso? Ficar esperando para acontecer, para ver se de fato é a verdade? Ou nós vamos crer na palavra? Noé, a Bíblia diz aqui, o escritor de Hebreus, que ele foi tomado por um temor a Deus, por aquilo que Deus falou com ele. E diz-nos a palavra de Deus assim, por meio da fé, ele condenou o mundo da sua época, porque ele construiu a arca, segundo aquilo que Deus disse para ele, ele entrou na arca com sua família, veio o dilúvio e varreu toda a população do mundo daquela época. Então, por isso o escritor está dizendo que ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. O dilúvio é um fato histórico. Os antropólogos, meus queridos irmãos, alistaram entre todas as populações do mundo 270 narrativas, lendas, sobre uma inundação que houve na terra, sobre um dilúvio. Não é interessante isso? De onde que eles tiraram isso? Eles não combinaram entre si. São povos que estão em todas as partes do mundo.
na África, na Ásia, na América, no Polo Norte. E todos eles têm em comum uma história, que houve uma inundação que matou todo mundo, e através de um casal, a terra foi repovoada. Eu tenho por mim que todas essas histórias têm um antecedente comum, o fato histórico. Porque a Bíblia diz que a partir dos filhos de Noé, Deus repovoou o mundo. Então, deixe-me ler para você alguns desses povos que têm uma lenda sobre uma inundação. Na China, eles dizem o seguinte, que a família, eu não sei se pronuncia assim, né, mas a família de Fahui foi salva de um dilúvio enviada dos céus. Fahui, sua esposa, 3 filhos e 3 filhas foram preservados porque eles eram bons e os deuses mandaram construir uma arca para se salvarem. Veja, nós percebemos dentro dos elementos desta fábula que há pontos em comum com o verdadeiro dilúvio. Nós sabemos que o dilúvio narrado na Bíblia é a verdade porque Deus nos revelou. Mas como uma narrativa, uma lenda é passada de pai para filho, de filho para filho, como diz a gente, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então tem nuances. Aqui nessa história diz que a família era composta do marido, da esposa, 3 filhos e 3 filhas. Mas nós sabemos que Noé tinha 3 filhos casados, então ele tinha 3 noras. Mas muito interessante, não é? Na Índia, eles também têm uma história interessante. Eles dizem que o homem Manu estava tomando banho. E quando ele colocou a mão na jarra para pegar água, saiu um peixe. O peixe então pediu para que Manu cuidasse dele enquanto crescia. E assim então, em gratidão, o peixe iria salvá-lo, juntamente com sua família, de um grande dilúvio que estava por vir sobre a terra. Manu cuidou do peixe e ele cresceu. E então o peixe orientou Manu a construir uma arca para que ele pudesse se proteger do dilúvio com sua família. O dilúvio inundou a terra, mas Manu foi salvo. Não é interessante isso? Muito legal. Na Groenlândia, olha só, eles têm também uma lenda sobre uma inundação, um dilúvio que houve na terra. Eles dizem que a terra foi virada e os homens morreram afogados, exceto um homem e sua mulher, que foram salvos e repovoaram a terra. Muito interessante. Aqui nas Américas, no México, entre os astecas, há uma lenda que diz que Tapi, um homem piedoso, foi avisado de um dilúvio e foi instruído a construir uma arca. Então ele e sua esposa construíram um grande barco e colocou lá dentro animais para preservar a espécie deles. Todos acharam que Tapi estava louco, caçoaram dele. Mas começou a chover e as pessoas subiram nas montanhas, mais altas montanhas. Mas as águas cobriram as montanhas e mataram a todos. Só Tapi e sua esposa e os animais sobreviveram. Não é interessante isso? Eu fico maravilhado de ver que Deus deixou em todas as culturas, mesmo que não tenham o conhecimento da sua palavra, da Escritura, indícios de que houve um juízo neste mundo, de que houve um juízo contra o pecador que se afastou do Criador. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Em segundo lugar, nós precisamos perguntar: por que Deus foi tão severo? Por que Deus julgou o mundo com águas de dilúvio, destruindo toda a população, velhos, crianças, adultos? É por causa do juízo que Deus derramou contra a rebeldia, o pecado. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, verso 5, nós já lemos esse texto, mas vamos reler novamente. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, então é algo interno, é a corrupção do coração, dos pensamentos, que exterioriza. Então o Senhor viu essa perversidade, essa inclinação para o mal dentro do coração do ser humano. E Deus diz assim, tudo que ele viu era sempre e somente para o mal. Por isso,
Lá no versículo 11, Deus diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, corrupção, violência. Versículo 12 diz: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Por isso, aqui está a razão, aqui está o motivo porque Deus foi tão duro, tão severo. É porque Ele é um juiz justo. Como aquele juiz no tribunal lá nos Estados Unidos encarou aquele assassino que estava sendo irônico, debochado com o tribunal, achando que ele iria ser liberado, porque tinha um bom advogado. O juiz foi severo, porque o crime exige essa severidade. Assim também o nosso Deus, o juízo contra o pecador, porque ele desprezou o Criador, ele zombou do Criador, e ele fez caminhos longe da vontade do Criador para ele. Em terceiro lugar, nós podemos aprender que somente Noé e sua família e os animais que entraram na arca sobreviveram, se salvaram. Capítulo 6, a partir do versículo 17, Deus falou para Noé: eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham alimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé obedeceu, como nós lemos lá em Hebreus. Ele foi movido por um temor, por uma fé confiante naquilo que Deus havia falado para ele. Então, somente Noé. Muitas pessoas acham, meus queridos irmãos, que o dilúvio foi uma inundação local, só ali naquela região, mas não nos outros lugares. Mas esta não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o dilúvio foi universal. O dilúvio alcançou todo o globo da terra. Tudo ficou submerso. Tudo ficou debaixo das águas. Observe comigo no capítulo 7, que Deus também dá instruções para Noé aqui. Ele diz: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Veja como Deus é específico, como Deus é detalhista. Nesse mesmo dia, todas as fontes de águas, todas as grandes profundezas jorraram. As fontes dos lençóis aquáticos que estão submersos na terra, os aquíferos, transbordaram, subiram. As comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Foi algo terrível. Tudo ficou debaixo da água. Gênesis 17, versículo 17 diz assim: 40 dias durou o dilúvio. Você já imaginou isso? 40 dias e noites chovendo sem parar. Uma chuva torrencial. E dos lençóis freáticos, dos aquíferos internos da terra, subindo toda esta água. Diz a Bíblia aqui: as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra,
As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os grandes animais. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Meus amados irmãos, o dilúvio é um alerta para nós. Nós temos ouvido a palavra de Deus, que só há um meio para nós sermos salvos do julgamento futuro. Podemos dizer que Jesus é esta arca. Nós precisamos estar nele. Assim como lembra, lá no Êxodo, houve também um juízo de Deus contra os primogênitos do Egito, por causa da incredulidade daquele povo, por causa da idolatria daquele povo, da soberba deles, da irreverência com as coisas divinas. Então, o sangue daquele cordeiro foi colocado nas vergas das portas, e Deus passou por sobre o Egito naquela noite, e na casa onde havia o sangue, o exterminador passava por cima, e não havia morte ali. Oh, meu amado irmão, nós precisamos ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Pensa nisso. Eu não sei qual é a sua postura em relação a Jesus. Se você já tomou Cristo como seu Salvador. Eu não sei se você já entrou na arca pela fé. E com santo temor, vivendo dia após dia, na esperança de que nós estaremos com Deus no futuro. Quarto lugar, nós aprendemos que várias pessoas fazem menção da arca na Bíblia. Isaías, o profeta, ele citou o dilúvio como sendo um fato histórico. Lá no seu capítulo 54, verso 9, ele usa o dilúvio como um fato histórico. E ele diz assim que Deus prometeu nunca mais destruir o mundo por águas de dilúvio e manifestou a sua misericórdia. Então ele usa esse fato histórico para ensinar uma verdade para Israel, dizendo: o nosso Deus é misericordioso para conosco. Por isso, ele não nos destrói totalmente. Ele tem sempre preservado um remanescente fiel. O salmista, no Salmo 104, ele fala também sobre o dilúvio. Nos versículos 5 a 9 do capítulo 104 de Salmos, ele diz assim: firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Ele está fazendo uma referência ao dilúvio. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste, estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. O salmista está lembrando dessa promessa maravilhosa de Deus, da sua misericórdia. Ele destruiu a terra uma vez, a terra foi coberta pelas águas, mas Deus mandou as águas embora. Elas escorreram e Deus prometeu nunca mais destruir essa terra com águas de dilúvio. Mateus, no Novo Testamento, ele registra um dos discursos de Jesus. Jesus falando sobre o dilúvio. E ele diz, olha, a vinda do Filho do Homem, e Lucas repete esse mesmo discurso. Então Mateus e Lucas, evangelistas do Novo Testamento, falam sobre o dilúvio como um fato histórico, como um evento de pessoas, como um juízo de Deus. E ali Jesus está ensinando para a população, dizendo, olha, assim como foi nos dias de Noé,
as pessoas casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam. Ou seja, Jesus está querendo ensinar que as pessoas, antes do dilúvio, viviam suas vidas normais, sem preocupação, sem ouvir o alerta, porque Deus deu a eles um alerta. Noé foi o instrumento para proclamar, para chamar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Mas como aquele jovem lá no tribunal, eles riram, debocharam, não demonstraram arrependimento. E Jesus diz, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Só Noé, sua esposa e seus filhos e a esposa dos seus filhos é que permaneceram vivos. O escritor de Hebreus, como nós falamos, ele também faz menção de Noé como um personagem histórico e do dilúvio e da construção da arca. Pedro, no capítulo 3, ele também faz menção do dilúvio, meus queridos. Então você tem uma vasta literatura bíblica ensinando o dilúvio. Não foi uma historinha, foi um fato histórico, personagens históricos. E aqui, Pedro diz assim, Noé, enquanto a arca era construída, ele proclamou o juízo de Deus e chamou as pessoas ao arrependimento. Então, nesta arca, algumas pessoas, e ele faz questão de frisar quantas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. Ele está querendo ilustrar o batismo. Na verdade, as águas foram o juízo de Deus sobre aquela geração incrédula. A arca é quem preservou, salvou as pessoas que estavam ali. O batismo é a mesma coisa. Quando nós batizamos e descemos, somos mergulhados na água do batismo. Não é a água que nos salva. A água apenas dá um testemunho de que nós morremos para a incredulidade, para esse mundo, e recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador. Mas eu gosto de Pedro, porque ele é muito detalhista. Ele fala só 8 pessoas de todo o mundo foram salvas. Vai algumas páginas para frente, nós estamos em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Ele faz nova menção do dilúvio como um fato histórico, como um fato universal, com um propósito, para mais uma vez ensinar lá no futuro que vai haver um dilúvio, não de águas, mas um juízo de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 3. A partir do versículo 3, do capítulo 3, é muito interessante. Pedro está fazendo um alerta para a igreja, para nós, que somos o povo de Deus agora do Novo Testamento. Ele diz assim, olha, antes de tudo, então significa que é algo muito importante, precisamos prestar atenção. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Preste atenção, meu querido. Nós não estamos ignorantes quanto à vontade de Deus. Ele está dizendo, olha, vai existir pessoas zombando da Bíblia, vai existir pessoas zombando da palavra de Deus, e zombando de nós, da nossa fé. Então ele diz, saibam disso. Versículo 4, essas pessoas dirão, o que houve com a promessa de Deus acerca da segunda vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Essas pessoas dizem, isso nunca vai acontecer. Tudo é a mesma coisa, dia após dia, não vai haver intervenção de Deus. Mas olha o que Pedro diz. Mas eles deliberadamente se esquecem. Essas pessoas zombadoras, escarnecedores da palavra de Deus, eles fazem um exercício de esquecimento. Pedro diz assim, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Ou seja, Deus, pela sua palavra, Ele criou todas as coisas. Esta terra foi formada da água pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro está fazendo menção do dilúvio, da época de Noé. Ele está falando que o mundo da época de Noé foi submerso, então ele está mostrando que houve um dilúvio universal.
E ele está mostrando que foi o juízo de Deus contra aquele povo pecador, porque ele diz, foi destruído. Então, no versículo 7, ele diz assim, pela mesma palavra de Deus, que prometeu destruir o mundo daquela época com águas de dilúvio, pela mesma palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Você entendeu? Da mesma maneira que o Senhor Jesus ensinou para Pedro e para os outros apóstolos e para aquela multidão, assim como foi nos dias de Noé, ele falou do passado, assim será na vinda do Filho do Homem, futuro. Pedro está repetindo este ensino do Senhor Jesus. Ele está falando que um dia, no futuro, haverá um juízo universal. Deus, ele vai destruir esses céus e essa terra que nós conhecemos. Precisamos crer nessa palavra e, como Noé, agir com santo temor e viver a nossa vida crendo na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero terminar essa reflexão com vocês, lendo um texto maravilhoso que vocês conhecem, mas está lá em Mateus, no capítulo 7. É uma exortação muito forte do Senhor Jesus Cristo para nós. Mateus, capítulo 7, se você quiser abrir sua Bíblia comigo. Versículos 15 até o 23. Olha o que diz a palavra para a gente encerrar esse tempo nosso juntos hoje à noite. Jesus está dizendo, olha, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está advertindo o seu povo, a igreja, aqueles que creem nele, que confiam nele, dizendo, olha, tomem cuidado, porque vão se levantar falsos profetas. Preste muita atenção. Jesus está dizendo que exteriormente eles são bem vestidos, eles têm boa fala, eles têm bom conhecimento, mas interiormente eles nunca nasceram de novo. Eles são lobos devoradores, eles querem destruir o rebanho de Deus. Como que eles fazem isso? Jesus diz, vocês os reconhecerão por seus frutos. Muitas vezes nós pensamos que frutos dizem respeito à vida. Frutos dizem respeito ao comportamento. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Frutos dizem respeito ao ensino, à doutrina. Por isso Jesus falou, como que você conhece um falso profeta? Não é pela vida dele. Muitas vezes essas pessoas vivem até muito melhor do que nós. Eles têm até uma conduta até ilibada demais. São santarrões. Mas como que a gente conhece um falso profeta? Pela doutrina, pelo ensino. É isso que Jesus está dizendo. Pelos seus frutos, vocês conhecerão os falsos profetas. Então ele diz assim, a árvore boa não pode dar bons frutos. Desculpa, a árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ou seja, um profeta de Deus, ele ensina a coisa certa. Um falso profeta ensina a coisa errada. Faz parte da sua natureza. Por isso ele fala de um juízo. Ele diz, olha, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E aí então Jesus conta uma historinha, nos remetendo lá para o futuro, para o dia do juízo, do julgamento. E ele diz o seguinte, preste bem atenção. Ele fala de um público que vai estar lá na audiência, no tribunal. Que público é esse? Ele diz assim, no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Opa! Será que Jesus está ensinando salvação pelas obras? Porque ele disse que não basta falar Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade de Deus. Vamos tentar entender isso juntos. Jesus diz, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres em teu nome? Preste atenção, que essas pessoas não estão afirmando o que elas fizeram. Elas estão consultando o juiz, que é o Senhor Jesus. Elas estão dizendo, mas Senhor, não foi no teu nome que nós expulsamos demônios? Não foi no teu nome que nós fizemos muitos milagres? Não foi no teu nome, Senhor, que nós falamos em outras línguas? Preste atenção, aqui estão os frutos. Muitas pessoas querem chegar diante de Deus dizendo aquilo que elas fizeram. Elas vão abrir um caderno, está cheio de boas obras. E obras feitas até em nome do Senhor. Veja, eles dizem, Senhor, Senhor, o que fizemos? Não foi em teu nome que nós fizemos isso e fizemos aquilo? Eles estão se defendendo. Eles estão apresentando diante do juiz as suas obras. Mas olha a sentença que o juiz, ele ouve a defesa. Ele não pode condenar simplesmente. Mas olha o que ele diz, versículo 23. Então, o Senhor Jesus aqui falando, no caso, na época, ele vai ser o juiz. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Queridos, Jesus está olhando para pessoas que diziam conhecê-lo e fizeram muitas coisas no nome dele, mas nunca foram conhecidos por Jesus. Sabe por quê? Porque essas pessoas tentaram ao longo da sua vida se justificar fazendo coisas boas, fazendo boas obras. Então elas nunca foram crentes, elas nunca foram regeneradas, nunca tiveram um coração transformado pelo poder de Deus. E é interessante o que Jesus fala para essas pessoas: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas como? Preste atenção. Como que eles estão praticando o mal? Olha comigo. Eles estão dizendo que, no nome de Jesus, eles profetizaram. Eles estão dizendo que, no nome de Jesus, eles expulsaram demônios. Eles estão dizendo que realizaram milagres. Como que isso pode ser uma coisa ruim? Não é que isto é ruim em si mesmo, mas eles praticaram essas coisas como meio para obter a salvação. Por isso Jesus diz: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora vamos voltar lá para o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Nós precisamos entender isso do fundo do nosso coração. E João, o apóstolo, nos ensina isso. No capítulo 6, nos versículos 28 e 29, quando Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. O Pai colocou no Filho do Homem o selo da sua aprovação. Então, versículo 28, muitas pessoas perguntaram para Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Deus requer algumas obras para a gente fazer e ser salvo, não é verdade, Jesus? Quais são essas obras? Nós queremos fazê-las. Versículo 29 do capítulo 6 de João. Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta. Preste atenção, ele vai revelar, ele vai falar qual é a obra de Deus que nós devemos fazer. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Quem é que Deus enviou? O seu Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo como cordeiro, como uma oferta, como um substituto, como aquele que sofreria a punição pelos nossos pecados. Nós precisamos crer em Jesus. Ele é a nossa arca. Somente nele podemos ter salvação. Um dia, meus queridos irmãos, nós estaremos na presença desse Deus. Um dia, nós olharemos para ele face a face.
Mas não chegue diante dele dizendo: Senhor, Senhor, quantas coisas eu fiz. Fui membro de igreja, sou dizimista, cantava no coral da igreja, eu participei de multirões, eu fiz tantas coisas, Senhor, Senhor, em teu nome. Nunca faça isso, porque você estará oferecendo para Deus suas obras. E essas não são as obras que Deus requer de você. A obra que Deus requer de você, de mim, de nós, é crer naquilo que Jesus é e naquilo que Ele fez por nós. Eu tenho uma oração para terminar esta noite. Vamos imaginar que eu e vocês estivéssemos lá, na presença do Rei, do juiz que está julgando as pessoas, e chegasse a nossa vez. O que nós deveríamos falar? Senhor, eu estou aqui porque eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que a morte do Senhor Jesus na cruz foi por mim. Ele foi morto por causa dos meus pecados. Ele foi o meu substituto. Ele sofreu a ira do Pai, de Deus, por causa dos meus pecados. O sangue dele foi derramado na cruz para me perdoar. Eu creio em Jesus, o teu Filho amado, Senhor. Ele é o meu Salvador. E eu peço que o Senhor olhe para mim, vestido com a justiça dele, porque eu não tenho. Eu me lanço humildemente diante do Senhor e peço que o Senhor olhe para mim por meio de Jesus Cristo. A cruz foi por minha culpa. Eu mereci estar ali, mas o Senhor deu o teu filho como meu substituto perfeito. E eu creio nele de todo o meu coração. Se você ainda não fez uma oração como esta, eu desafio você, hoje à noite ainda, a ir para o seu quarto. Não precisa ter palavras bonitas, como eu não tive. Isso já aconteceu na minha vida uma vez. Eu subi na minha cama, no meu colchão, e eu fiz essa oração. Eu entreguei minha vida para o Senhor Deus Todo-Poderoso por causa do Filho dele, que é o meu Salvador. Meus amados irmãos, o dilúvio é um alerta para nós. Assim como houve um dilúvio, um juízo universal, que levou todas as pessoas e elas não têm mais oportunidade. Somente 8 pessoas foram salvas. No futuro, haverá um novo julgamento universal. E somente quem tem o sangue de Jesus na sua vida, somente aqueles que pela fé receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador, estarão garantidos para estar com Deus para toda a eternidade. Eu desejo que você esteja lá. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.